Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 4, versículo 28. Amém? Estou escutando algumas bíblias ainda folheando, isso é muito bonito. Um dos melhores barulhos que tem na igreja é de bíblia folheando. É uma benção. Eu louvo a Deus por sua vida, por você se desprender do seu domingo à noite e de vir aqui adorar o Senhor conosco. E eu sei que o Senhor desceu na adoração dos santos nomes de Deus, das mulheres que estavam aqui, da irmã Nelly que estava aqui. Mas agora é a hora de o Senhor falar contigo. Então o que o pastor Adriano pede? Grandes mensagens sempre houve um segredo. Grandes pregadores, pastor? Não. A palavra de Deus, um ponto. Mas também houve grandes ouvintes. Se você não se desprender de ouvir a palavra de Deus, não atender o seu celular, a não ser que você precise deixar ele ligado por motivo urgente, desligue, se desprenda, não fique olhando para o lado, olhe e escute a palavra de Deus e olhe sempre para mim aqui, porque o Senhor vai falar conosco essa noite, amém? E Deus abençoe a todos aqui nessa noite. João 4:28 diz assim: quanto a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Nesse inteirinho os discípulos lhe rogavam, dizendo: mestre, come. Mas ele lhes disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: terá porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus: a comida que consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Eu vou repetir o versículo. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. De pé comigo, olhos fechados. Deus e Pai, sentimos a sua presença, o Senhor está aqui, ó Deus. O teu Espírito, Deus, sustenta todas as coisas. E eu sei, ó Deus, que a palavra tem poder para mudar, transformar, para nos colocar no caminho certo. E a fé vem por ouvir a tua palavra, Senhor. Deus, esta noite eu me coloco na sua presença, somente, Deus, como interlocutor da sua palavra. E peço, Pai, enquanto estiver pregando aqui, que os corações que estão, Senhor, na nave da igreja possam, Senhor, sentir a sua glória, possam, Senhor, sentir a sua unção, possam tocar, ó Deus, a tua glória com as mãos, possam, Senhor, sentir o Senhor operando, talvez curando, batizando com o Espírito Santo, levantando o caído. Deus, faça a sua obra. Deus, eu estou aqui, Senhor, nas suas mãos, dizendo que o que importa é que o Senhor cresça neste lugar e eu diminua. O que importa, Pai, é que a tua palavra venha, Deus, em encontro aos teus filhos e filhas, como veio a mim. Fale conosco, nos ensine, nos exorte. Deus, o teu Espírito, Pai, tome posse em nossos corações. Eu te peço, em nome de Jesus, eis-me aqui na sua presença. Tome assento em nome de Jesus. Certa vez eu ouvi isso. O louvor foi uma bênção, como foi este. E a presença do Senhor impregnou o ambiente. Talvez alguns discordem do que eu vou dizer, mas quando os homens, o homem que estava pregando subiu ao púlpito, ele disse assim que não precisava nem ele pregar, porque a glória do Senhor já estava no ambiente. Por um ponto eu concordo com ele, porque a glória do Senhor já está nesse ambiente. Mas por outro ponto eu discordo dele, porque há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Se nós viemos aqui e adoramos ao Senhor, a adoração subiu, o louvor divino chegou ao céu, Deus abriu e derramou o seu Espírito, Ele já preparou seus corações.
Ele já abriu a terra e vai vir a semente da palavra. É por isso que tem que ser feitas essas coisas com ordens racionais. Deus, Ele é Espírito e sim, procura os que adorem Ele. Mas Ele também quer falar comigo e quer falar contigo. Amém? Em nome de Jesus. Então, falar... Até aqui? Eu prefiro esse aqui, irmãos. É mais legalzinho. Glória a Deus. Tem algumas coisas. Glória a Deus. Falar com pessoas que têm experiência, que nos contam alguma coisa de testemunho da vida, de testemunho com Deus, é muito importante, porque sempre nos traz algum ensino, sempre nos traz dando algo de bom a aprender. É por isso que, aconselhando os jovens, sempre escute os anciões, os mais velhos, que já têm uma passagem maior pela vida, que tem nos seus lombos, no seu rosto, a experiência de viver há mais tempo. Então, nesse contexto, é sempre bom procurar pessoas do nosso meio e que nos dão exemplos de vida, exemplos de fé, exemplos de experiências com Deus. Por exemplo, falar com o pastor Sandro e ouvir as suas viagens missionárias me traz fome ao coração. Falar com a pastora Jacira em relação à sua experiência da igreja, a pastora Angelita, enfim, aqueles que estão há mais tempo na jornada, traz, o pastor Everaldo, traz conhecimento e traz para nós experiências boas que a gente escute e que essas pessoas que têm autoridade do assunto e intimidade com isso nos ensinam. Então isso é uma sabedoria, um princípio de saber escutar para aprender. Desse modo e desse aspecto, porque Deus me fez escolher o Evangelho de João, porque o Evangelho de João ele nos traz uma poderosa história, uma poderosa colocação. Todos sabem, quem estuda a Bíblia, que entende um pouco, que Mateus, Marcos e Lucas são evangelhos sinóticos, que falam sobre a genealogia de Jesus Cristo, a obra e o ministério dele. Mas João, ele foi um pouco mais profundo. João, ele foi um pouco mais íntimo. Imagine só, poder ouvir de um homem que cita a história de Jesus, sabendo que esse mesmo homem, em um tempo de machismo radical, em que os judeus poucos chegavam-se a homens, sabendo que João, discípulo que Jesus amava, chegava em Jesus e podia reclinar a cabeça no seu peito e podia descansar nos braços do mestre. Adriano, isso aí é assim. Você ouviu se abraçando o meu irmão aqui agora? Quantos anos atrás? 2000 anos. Você ainda encara, às vezes, com certo preconceito, sendo agarrado demais. Imagine, nesse tempo atrás, chegar em Jesus e abraçá-lo e ter intimidade com o mestre. Era algo que talvez entre os seus irmãos discípulos havia até comentários, havia até uma discriminação. Talvez ele fosse chamado de pederasta, talvez de efeminado, mas João não queria saber dessas coisas. João queria intimidade com ele. E quem tem intimidade com ele, que fala conosco, eu pego essa história, eu pego esse evangelho, porque João, ele vai mais profundo com Jesus. A própria história diz que o imperador da época, chamado Domiciano, no tempo de João, se autoproclamou Deus. Depois de ser chamado Deus, João não gostou da história e disse: não, meu Deus é Jesus. Ele mesmo vê isso e o imperador faz um censo e vê como foram as mortes dos seus irmãos e diz: eu vou te fazer uma pior para você, João. Vou colocar você num azeite quente, num tambor fervendo, você vai virar uma bolinha. A história diz que jogaram João lá e que não houve nada com João. O imperador fica apavorado porque o óleo quente não derrete o servo de Deus. Por quê, pastor? Porque era íntimo dele. Quem tem intimidade com ele vence até o óleo quente. O imperador, apavorado com isso, vendo que a morte não pegava o íntimo de Deus, leva ele à ilha de Patmos e exila João por algum tempo. É por isso que eu peguei o evangelho de João para começar a pregar para você. É porque ele é íntimo de Deus. E que é íntimo de Deus nos fala as coisas que viveu do lado dos que teve a experiência de passar essa intimidade com Deus. E
E eu comecei a ler o Evangelho de João no capítulo 4, versículo 28, e te dizer de um tempo em que Jesus estava nas suas pregações com os seus discípulos. E nesse tempo houve uma discussão entre os fariseus e os discípulos de João Batista acerca de quem estava batizando mais pessoas. Jesus então não quis saber dessas controvérsias, porque a ele não estava para mostrar o tamanho do seu ministério, se era maior, se era menor. Ele ouviu essas coisas entre fariseus e entre os discípulos de João Batista, e ele sai então de Judeia para Galiléia. Os judeus em seu tempo, se tomasse esse caminho de sair de Judeia para Galiléia, eles costeariam Salim, eles costeariam o Rio Jordão e não passariam por Samaria, porque era um caminho que os judeus não passavam. Entre a Galiléia e entre a Judeia, ponto de partida, Judeia, Galiléia, ponto de chegada, existia Samaria no meio. Se fosse um homem comum, um judeu, ele costearia o rio. Mas Jesus quer fazer um roteiro mais reto. Jesus não quer perder tempo. Jesus não quer ficar rodeando. Ele quer ir direto ao assunto. E quando ele vai para Samaria, a Bíblia diz que Jesus chega a uma cidade chamada Sicar, aonde ali parece que existia, pastor Jacir, um ponto turístico chamado a Fonte de Jacó, por perto daquelas regiões. E nesse caminho ele fala aos discípulos: eu espero lá e vocês vão comprar comida. O texto fala isso, que os discípulos saíram para comprar comida, porque não tinha. A água estava lá, Jesus não tinha cântaro, ele precisava descansar. E ele, chegando cansado da viagem, senta ao seu posto, talvez bate a sua sandália, dá uma respirada, seca a sua testa, o seu suor, a sua roupa já grudando, quase meio-dia na hora sexta. E o que acontece? Acontece que vem chegando uma mulher da cidade de Samaria, em mais um dia de batalha, em mais um dia de labuta, veio com um cântaro para tirar a água do poço, talvez para fazer comida um pouco atrasada, não sei. Mas está lá o mestre, assentado no poço. Os seus discípulos estão indo. Para começar a aplicar a mensagem, eu quero que vocês que já andam com Jesus aqui nessa noite sejam os discípulos. Vocês que estão com Jesus, que ministram louvor, que conhecem a vida com Deus, que já se batizaram, que têm experiências com o Espírito Santo, que já estão na igreja, que estão na obra, sejam comigo os discípulos. E eu dou um tema a essa mensagem essa noite: surpreendente Jesus. Nós que somos discípulos saímos para comprar comida, não. Fomos eu, você, a Islane, a pastora Jacira, a Roberta, fomos todo mundo. Saímos para comprar a comida, enquanto Jesus vai ao poço de Jacó. E o obreiro, ele é rápido. O obreiro, ele é ligeiro, porque o mestre está esperando. Parece que eu consigo escutar João falando a Pedro: vamos se apurar, ó. Vamos lá, porque Jesus está esperando, a gente tem que comer e seguir a viagem, porque ali tem Samaria logo então, a gente tem que passar rápido por ali. Vamos lá, ajuda-se. Não, só vendo para crer mesmo, a gente tem que ir lá buscar. Eu vejo os discípulos conversando e indo comprar comida, e Jesus esperando. De repente chega uma mulher, a samaritana. Jesus sentado, olha para ela. As roupas denunciam também, ela e ele. Uns se olham, esse é judeu. Ele olha a mulher samaritana. Ele é um Deus, ele já sabia que ela viria. Ele é o onisciente e onipresente, não perderia o seu tempo. E quando ela issa o balde, a água que está no poço, Jesus diz para ela assim: ei mulher, dá-me de beber. Isso é um problema. Judeus, samaritanos não conversavam e nem se davam. Por quê, pastor? As colocações disso começou lá em 722 a.C., quando o reino do norte foi levado cativo. Foram levados cativos e ficou os judeus. E vieram o povo de fora, e ali houve uma miscigenação, casaram com mulheres de fora. E esses filhos dessas uniões viraram samaritanos. Pior ainda, quando Babilônia conquistou a Judeia e levou a Judeia cativa, o povo da Judeia ficou remanescente, eles não se corromperam. E nessa não corrupção houve a divisão. Vocês lá se corromperam, nós aqui também não. Então não há conversa. O judeu, ele é sádico, ele não se mistura mesmo. Então o povo misturado eram os samaritanos. Era uma raça praticamente desprezada pelos judeus. E o que acontece nisso? Para piorar, os samaritanos diziam que tinha um templo para adorar no monte